meninas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô com a ideia de fazer um dia, né, inteiro lendo comigo, mas não será exatamente um dia todo, porque vão ter ali algumas pausas e, enfim, sinceramente, eu acho que eu não consigo passar um dia todo só lendo. Mas eu quero hoje, especificamente, aproveitar que é um dia livre para mim e passar a maior parte do tempo lendo. Eu tô com várias leituras assim para atualizar de fato, e aí eu quero justamente fazer esse vídeo para me incentivar a acelerar essas leituras que eu tenho que fazer, dar aquela boa adiantada na leitura que a gente que é leitor gosta. Estou com bastante livro na estante, então eu quero terminar o mais rápido possível esses que eu estou lendo para dar início a outros e outros que eu estou muito curiosa e estou querendo muito ler. Esses aqui são todos os livros... Pesado. Esses aqui são todos os livros que eu quero ler nesse vídeo e eu vou fazer o seguinte. Hoje eu quero tentar ler 100 páginas de cada livro, ou seja, 400 páginas, um livro, né? 400 páginas hoje para serem lidas e dar aquela boa adiantada na leitura que eu tô querendo. Começando por Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu já li O Peso do Pássaro Morto, gostei bastante. E como é um livro de certa forma, uma leitura rápida, então eu quero ler ele nesse vídeo, no caso hoje. E aí eu coloquei ele aqui também. O segundo livro é um livro que eu já estou lendo, que é Uma Vida Pequena. E eu já estou, assim, querendo chegar na metade dele, dar uma boa adiantada. Eu estou em uma parte desse livro em que eu quero tirar as dúvidas que eu estou tendo para não ter uma má impressão de um personagem específico. Então, por isso que eu estou querendo dar aquela adiantada nessa leitura aqui. Outro livro também que eu tô gostando bastante de ler é esse daqui do Drácula. É uma adaptação bem resumida dessa editora Príncipes, que inclusive eu tenho um carinho enorme. E eu tô bem no início, assim, quase chegando na metade também. E aí eu quero dar uma adiantada. E por último, Ana Karenina, do Tolstói, que eu iniciei ele e deixei de lado. Não abandonei, mas deixei de lado. E aí eu quero adiantar o máximo possível. E eu acho que 100 páginas vai dar uma boa adiantada aqui. Então, esses são os livros para esse vídeo. Bom, gente, li os dois livros que eu queria ler agora pela manhã. E aí, vou comentar agora rapidamente o que eu achei sobre cada um, até onde eu parei, né? O que eu estou achando de cada um. O primeiro é esse daqui, Pequena Coreografia do Adeus. E eu já tinha lido um livro da Aline Bay, como eu tinha comentado com vocês no início do vídeo, que foi O Peso do Pássaro Morto. No Peso do Pássaro Morto, a personagem ela começa na infância e termina na fase adulta. Esse daqui, a personagem também feminina, ela começa na infância. E eu acho que o livro vai terminar assim, vai terminar ainda ela criança, pelo menos é o que eu acho. Porque eu avancei bastante a leitura e a personagem ainda continua criança. Então, assim, eu gosto do jeito em que ela descreve essa visão infantil, sabe? Eu gosto da forma em que ela descreve, eu gosto da forma em que ela vai falando e retratando cada cena, cada personagem, a construção de cada personagem, as personalidades e tudo mais. Então, é uma escritora que eu tô gostando muito, sabe, da escrita. Tô ansiosa para comprar, inclusive, o terceiro livro dela, que eu acho que, assim, eu não queria comprar mais livros esse ano. Esse aqui eu ganhei, né? Os dois dela eu ganhei. Mas não queria comprar mais livros esse ano, mas eu acho que eu vou acabar comprando o terceiro dela, porque eu vou acabar me apaixonando, sabe, pela escrita. E eu tô gostando bastante da história.
Se não fosse os outros livros que eu tenho para ler, com certeza eu iria terminar esse livro hoje, mas eu vou deixar para amanhã, porque tem as outras histórias que preciso ler. Mas sem dúvida seria um livro assim que eu leria em um dia, além da leitura ser rápida, né? A história em si é bem instigante, então você fica curiosa para querer saber mais e mais. Diferente, infelizmente, desse daqui, que foi o segundo que eu li até agora, as 100 páginas, né, prometidas, que é Drácula. E, gente, eu não sei se é essa edição em específica, ou se é essa tradução, ou se é essa versão da história, porque, se não me engano, a história do Drácula ela tem várias versões. E então eu fiquei um pouco decepcionada, um pouco triste com o decorrer dessa história aqui, porque ela não tá me prendendo. É uma história que eu tô me esforçando para querer ter curiosidade, em querer saber mais e mais e mais, mas ela não tá me prendendo, simplesmente, tipo, eu não tenho curiosidade em querer continuar, sabe? É um livro que você vai lendo relatos de anotações, de diários de todos os personagens. É uma época em que o pessoal escrevia muito, né, em cadernos, diários, fazia muitos registros dessa forma. Então, é um livro que ele é praticamente todo assim, quase não tem diálogo ou acontecimentos reais, assim, no caso, acontecimentos daquele momento, sabe? São sempre registros das pessoas que aconteceram durante o dia, alguns dias, alguns meses e por aí vai. Mas os personagens para mim não estão interessantes. A história em si não tá tão interessante. Até mesmo o personagem do próprio Drácula, eu acho que não tá bem, não foi tão bem escrito ou desenvolvido, não sei. Então, assim, eu não sei se eu vou dar continuidade, eu também não tenho problema nenhum em abandonar livros, tá? E uma pessoa que, tipo, se eu não tô gostando, se eu não tô me identificando, eu insisto até o meu limite. Então, infelizmente, eu estou prevendo que ele será um livro abandonado, mas eu acho que eu vou tentar procurar uma outra versão. Então, se você conhece uma outra tradução ou outra versão da história, deixa aqui nos comentários, me ajuda, porque a história do Drácula em si, eu tenho interesse. Histórias de vampiros, para mim, são atrativas. Tanto é que eu tô assistindo pela primeira vez Diário de um Vampiro, como vocês podem ver, puderam ver no take do Café da Manhã. É uma série que eu tô assistindo pela primeira vez. Então, deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dica aí de alguma versão para me dar. E agora eu vou dar uma pausa, eu vou comer, vou tomar banho, outras obrigações do dia. A iluminação também tá na metade da tarde, então eu quero aproveitar ao máximo essa iluminação do dia, porque eu quase não tenho luzes assim à noite para me auxiliar, para me ajudar nas leituras, então eu quero ler o máximo que eu conseguir agora, durante o dia. Bom, gente, ficou a noite. Enfim, fiz tudo que eu tinha para fazer, tomei banho, lavei o cabelo e coloquei uma roupa assim bem confortável e eu ia para a sala. Eu ia começar a ler lá na sala, até para mudar de ambiente, enfim. Eu tava achando a cama tão confortável para ler que eu disse, não, eu vou permanecer lendo na cama porque como tá a noite, e eu vou passar o resto da noite, assim, até chegar a hora de dormir mesmo, só lendo. Então eu vou preferir ficar na cama mesmo, que aí é o lugar mais confortável para mim. E aí agora eu vou começar a ler Uma Vida Pequena. E aí quando eu completar as 100 páginas, eu paro e depois eu vou pegar o Ana Karenina e também ler 100 páginas. E aí assim que eu terminar toda a leitura, eu volto aqui e falo para vocês o que foi que eu achei. E, enfim, dividir opiniões. Então, eu vou começar, porque eu não quero demorar tanto quanto eu demorei durante o dia.
Gente, vou ter que dar uma pausa. Tive que dar uma pausa, né? Nas leituras pra fazer um negócio. Eu vou mostrar pra vocês. E aí eu tava passando aqui na frente do espelho e eu falei pra vocês que eu tinha colocado esse vestido bem confortável pra ficar ainda mais confortável, né? Pra ler. E tava passando aqui na frente do espelho, eu fiz, por que não mostrar, pessoal, né? É um vestido que ele é bem folgado, tipo, muito, muito, muito folgado. Nessa estampa duvidosa, digamos assim. Foi um vestido teste, fui eu mesmo que fiz, eu que costurei. E é um vestido teste mesmo, sabe? Ele tá cheio de erros, cheio de defeitos assim, mas a partir dele eu sei o que consertar, eu sei o que fazer. Então ficou, eu deixei ele, não quis desmanchar, deixei ele pra vestir em casa mesmo. E ele fica bem folgado, tipo assim, muito, muito, muito folgado mesmo, e eu amo isso. Sim, então, o que foi que eu parei, né, tive que parar a leitura pra vir fazer. E eu, vendo algumas coisas de minhas, no Enjoei. E aí acabou que saiu uma venda hoje, e aí eu tenho que embalar pra enviar amanhã cedo. Eu gosto de sempre enviar o mais rápido que eu posso, sabe? Eu não gosto muito de demorar para enviar, porque eu sou aquela pessoa que compra e já fico ansiosa para receber o produto. E o que foi que acabou sendo vendido, né? Foram esses acessórios aqui, que são acessórios coloridos. É um pacotinho, que inclusive tem vídeos sobre ele aqui no perfil. Foi uma época em que eu usei muito esses acessórios. E até hoje eu usava bastante vários deles. Mas eu tô usando coisas mais tradicionais, acessórios mais assim, mais tradicionais, minimalistas, sabe? Tô nessa vibe. Ao contrário de algumas pessoas que guardam para um outro momento, caso a moda voltasse e, enfim, voltasse a moda, né, a tendência dos acessórios coloridos, eu prefiro passar para frente, porque aqui onde eu moro eu não consigo ter essa possibilidade de estar guardando muita coisa, sabe? Aqui é muito úmido, então as coisas mofam com muita facilidade. Então, quanto menos coisas tiver, melhor. Então, por isso que eu prefiro muito assim, passar para frente, passar para uma outra pessoa que vai fazer de bom uso. Então, eu vou fazer aqui o pacote. Inclusive, vou enviar nesse pacote rosa que eu uso para enviar os kimonos da minha marca, que para quem não sabe também eu tenho uma marca de kimono. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar na descrição o link da minha lojinha no Enjoei para vocês darem uma olhada em tudo que eu tô vendendo por lá. E também vou deixar o link da minha loja na Shopee, que eu tenho uma marca de kimonos. Então, espero que vocês visitem. Bom, gente, prendi o cabelo, parei as leituras por aqui. Vou falar um pouquinho dos outros 2 livros, né, em que eu li na parte da noite, mas antes de comentar sobre os livros, eu queria conversar aqui com vocês com relação a esse vídeo. E eu, sinceramente, eu adorei fazer esse vídeo. Opa, o cabelo caiu. Deixa eu prender ele de novo. Prendi. E eu adorei fazer o vídeo porque eu pude perceber várias coisas com relação ao meu hábito da leitura, sabe? Tranquilo para mim eu ler por vários dias, ao mesmo tempo, entre aspas, várias histórias diferentes. Eu vou deixar meu cabelo solto. Várias histórias diferentes. Mas ler em um dia só todas essas histórias fica um pouco, não fica confuso, mas fica um pouco cansativo para mim, sabe? Aprendi os meus limites com relação a números de páginas, horários em que eu consigo ler tranquilamente. O horário da manhã para mim é perfeito. Eu acho que pela questão da minha mente estar mais descansada, estar mais tranquila, e também por conta da iluminação do dia. Durante a noite, quase impossível de ler, tanto que quando eu for comentar sobre os livros eu vou falar com relação a isso. Mas assim, eu amei dividir esse dia com vocês, eu amei fazer esse vídeo. Acabei percebendo várias coisas sobre as histórias em que eu estava lendo.
O que foi um objetivo alcançado, porque, como eu falei no início do vídeo, eu queria adiantar muita coisa das leituras que eu estava tendo. Adiantei, e além de adiantar, eu acabei percebendo quais livros eu tô com curiosidade a mais nas histórias, quais livros eu vou me apegar um pouco mais no decorrer desses outros dias. Enfim, agora vamos aos livros em que eu li agora na parte da noite. Bom, o primeiro deles que eu peguei foi Uma Vida Pequena. Eu ia dizer Vida Pequena, mas Uma Vida Pequena. E eu já estava lendo ele, já tem um dia. Ele estava sendo até a minha prioridade. Com base na história, eu estava bem curiosa para sair de onde eu estava na história, porque, de certa forma, eu estava pegando um pouco de... Eu estava tendo algumas más impressões de um personagem específico, e eu não quero ter essas impressões, sabe? Porque eu sou um tipo de pessoa que, quando estou lendo um livro ou assistindo um filme, se eu ter mais impressões de um personagem específico, vai ser difícil de a imagem dele ser distorcida no final da história, enfim, é complicado. E, assim, eu acho que vai ser um livro que, pra mim, vai dividir muito opiniões, sabe? A minha resenha, a minha visão sobre ele. Mas eu tô curiosa. Foi um livro que, tipo assim, por mais que eu estava dando prioridade, mas eu não consegui ter o avanço que eu queria. Eu acho que pelo horário. Porque como eu tava lendo ele pela manhã, eu tava desenrolando muito bem, mas à noite, gente, sério, a iluminação da noite é péssima. Eu falo com relação a todo tipo de iluminação, eu posso ter o auxílio que for, mas à noite é ruim pra mim. E eu tô tendo alguns problemas de visão, então fica complicado. Então, eu não consegui avançar o tanto que eu queria na história, mas consegui, pelo menos, sair de onde eu estava. E aí já foi um avanço, digamos assim, para mim. A mesma coisa com relação a sair de onde eu estava na história também foi com o Ana Karenina. É um livro que eu tô bem no início, então eu ainda tô naquela fase de conhecer os personagens, conhecer todos os cenários, conhecer basicamente o início de cada história, de cada personagem. Como é um livro muito grande, são muitos personagens, é muito nome. Às vezes personagens que não vão fazer nem tanta diferença, ou não vão chegar nem no final da história, mas que eles precisam aparecer agora de início. Então é aquele início meio maçante, sabe? Mas eu saí de onde eu estava. Foi um livro que... agora eu tô tendo um pouco mais de curiosidade em pegar mais nele durante os dias. Inclusive eu vou acabar deixando ele aqui pertinho de mim para quando eu acordar eu começar a ler ele. E é um livro que eu tenho muita curiosidade, porque além de ser uma leitura de um escritor que eu já li alguns livros dele, eu gosto da escrita do Tolstói. É também uma das obras em que eu quero concluir para poder dar continuidade em outros livros dele. Mas assim, sem pressa, sabe? Eu entendo que é um livro grande, então sem pressa. Bom, então esses dois foram os 2 livros da noite. Foram, assim, os menores livros, né? Eu deixei para a noite. Mas eram livros que eu já sei a história, então os outros meio que eram prioridades. Digamos assim. Talvez eu tivesse trocado o Drácula por algum desses 2. Muito provavelmente o da Ana. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu adorei fazer, como eu já comentei aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça mais desses vídeos. Se vocês forem querer, gente, eu vou fazer só no horário do dia, tá? Enquanto eu não tiver uma boa iluminação ou eu não ter um par de óculos muito bom para me acompanhar aí nessa rotina de leitura noturna, eu vou só continuar lendo no meu horário normal, assim, de costume, que é durante o dia mesmo. Mas também vai ser um vídeo legal de fazer, legal de filmar, então deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo e se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar enorme. Enfim, obrigado por estarem até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!